Questão é, o Brasil precisa voltar a vencer, independentemente de colocar jogador do Brasil ou não colocar jogador do Brasil. Para mim, o que falta é vontade, volúpia e resultados. Quando eu falo de vontade e volúpia, para mim tem muito jogador da seleção brasileira que não dá o seu melhor vestindo a camisa da seleção. E aí, cara, de verdade, do fundo do meu coração, eu não sei se eu vou concordar com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Aí eu começo hoje, vendo a pressão que existe em cima dos atletas que vestem a camisa da seleção, vendo que o resultado não chega, vendo que existe essa falta de atenção e comprometimento dos torcedores junto à seleção brasileira, e vendo que muitos atletas se machucam vestindo a camisa da seleção brasileira e outros não voltam no seu melhor dentro de seus clubes, eu fico me perguntando até que ponto vale a pena hoje, com essa seleção do jeito que tá, com a pressão que existe, com o amadorismo da CBF que gera o nosso futebol, não vendo uma luz no fim do túnel, vestir a camisa da seleção. O caso do Pedro, por exemplo. Para mim, o Pedro hoje ele tem muito mais vitrine jogando no Flamengo do que jogando numa seleção, porque ele nunca joga. Que adianta você ser convocado para a seleção e você não ir para o jogo? Aí você vai para uma seleção, no treino você se machuca. Só volta em 2025. Corre o risco de ficar fora do Mundial, que é o grande foco do Flamengo, e podia ser a grande vitrine pro Pedro, que pra mim é o melhor centroavante do futebol sul-americano. Aí eu pergunto pra vocês, vale a pena vestir a camisa da seleção? Até que ponto? Aí eu vou dar o exemplo da NBA. Quando só tinha o Nenê, que jogava na NBA, e o nosso basquete aqui era fraco, o Nenê se recusou. Aí falaram, o cara não é patriota. Lógico que ele é patriota. Só que o brasileiro tem um problema. O brasileiro só sabe valorizar quem vence. E outra, quando você tem um basquete que não é estruturado e você corre o risco de se machucar vestindo a camisa da sua seleção e corre o risco de não ser pago como o Nenê não era pago nos Estados Unidos caso se machucasse, porque se você se machuca na seleção, você não é pago na NBA. É diferente daqui. Vale a pena jogar na seleção? Então isso que é a grande questão, né? O fato que a gente vê que muitas coisas nos bastidores acabam interferindo não só nas escolhas dos treinadores, mas também nas escolhas de alguns jogadores, né? Então, por isso que eu vejo como muito confuso. Mas, assim, o que me pega um pouco é assim, vamos lá. É normal você fazer mudanças durante o treino. Então, por exemplo, você tem todos os atletas à disposição. Você vai lá, inicia o time com 11 jogadores, faz uma mudança e aí, né, vê o que vai acontecer. No outro dia você vai treinar. Então, assim, o Dorival teve 2 dias praticamente com todo o elenco à disposição e ele tá perdido em quem colocar no ataque, porque ele não conseguiu, digamos assim, firmar o trio ofensivo durante os 2 treinos para pegar entrosamento. Ele iniciou com o Endrick. Ontem o Bruno Guimarães falou na coletiva que o Pedro tinha grandes chances de ser titular, ou seja, o Endrick iniciou o treinamento, o primeiro, mas quem terminou como titular foi o Pedro. Então, o Pedro já ganhou um espaço. Muito provavelmente, o Pedro deveria ser o cara que ontem iria treinar de titular. E aí, ok, a gente iria imaginar um ataque com o Endrick ou o Pedro. Para mim, são 2 ótimas opções. A questão é colocar o Luiz Henrique. E como que será essa configuração do Brasil? Se o Luiz Henrique vai cair pela ponta, e aí você traz o Rodrigo de novo para jogar ali solto pelo meio, ou se o próprio Luiz Henrique vai ser esse cara para ficar solto ali no meio. Eu não vejo o jogador com essas características para atuar como falso 9. Sim. Nunca vi ele atuando no Betis, Fluminense, Botafogo. É um jogador rápido, veloz, muita força física, mas é jogador para extremo. E uma